Olá, paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Vamos estar meditando hoje num texto que o Senhor tem me dado e vamos ver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas hoje, né? Vamos estar juntos aprendendo do Senhor. Amém? Irmão Finéias, Deus abençoe. Irmã Valdete, glória a Deus, mais uma vez conosco aí, amém? Vamos estar nesse dia, irmãos, né, um dia que o Senhor tem nos dado vitória, né? Sabemos que cada dia é uma vitória, cada dia que o Senhor tem nos dado é dia de nós adorarmos o Senhor, né? Hoje temos alguns irmãos que postaram, pastores ali em Londres que estão internados, vamos estar orando por eles, né, para que o Senhor venha trazer uma cura, trazer bênção para as suas vidas. Irmão Adalberto, Deus abençoe, presbítero irmão Adalberto, irmão José Guerreiro, Deus abençoe, continue honrando aí seu sobrenome, Guerreiro aí, sempre, né, batalhando na obra do Senhor, esperando que o Senhor tenha algo bom para as nossas vidas. Amém? Irmãos, hoje eu quero falar sobre um tema bastante conhecido, né, dos irmãos. É um tema que quase nem precisa falar, mas eu quero falar um pouco do amor de Deus, né, a essência de Deus como amor. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós estamos sentindo essa deficiência, né, do amor, o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor que flui do trono de Deus, da graça de Deus. E nós vamos estar meditando naquilo que o Senhor tem nos colocado aqui. E eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia, para nós lermos um texto, é bem conhecido, é 1 João, capítulo 4, né, vamos ler a partir do versículo 7 e 8 e o 9. 3 versículos aqui para nós falarmos do amor de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Amém? Esse texto, né, ele faz uma concordância lá com João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu seu Filho unigênito para morrer, né, no nosso lugar e para que nós possamos ter vida, para que nós possamos ter a vida eterna, né? Então, vamos falar um pouco hoje desse amor de Deus, esse amor, a graça de Deus, um amor que excede todo o entendimento. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele excede, nós não conseguimos mencionar, ele é imensurável, né? Imensurável. Então, o amor de Deus para nossas vidas, né, é aquilo que realmente é parte de Deus, né? Não é uma qualidade de Deus, é um atributo de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que muitas vezes esse amor de Deus, ele não é compreendido na sua plenitude. O amor de Deus, nunca nós conseguimos nos aproximarmos deste amor na sua plenitude, se não for por Jesus. Então, o mundo não conhece esse amor de Deus. O mundo não conhece esse amor verdadeiro, esse amor que emana de Deus. Então, qualquer definição que nós colocamos sobre o amor de Deus, nós ainda não vamos conseguir, né, definir exatamente o ser Deus como amor.
Porque assim como nós olhamos para o infinito, assim como nós olhamos para o sol e não conseguimos olhar fixo no sol, assim também é o nosso Deus. E nós não vamos conseguir, né, olhar para o Senhor a ponto de nós chegarmos às suas profundezas, às riquezas das profundezas do amor de Deus para conosco, a ponto de Ele dar o seu Filho único, né, para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, a nossa imaginação, a nossa consciência, não chega a nós alcançarmos, a nossa mente é limitada para que nós possamos entender o que é o amor de Deus realmente. Então, a Bíblia diz que o amor de Deus é um dos atributos de Deus. E quando eu falo de atributos, eu não falo de qualidades. Porque às vezes nós temos qualidades. E a qualidades, você pode ter qualidades boas e qualidades não tão boas, né? Nós podemos ter qualidades. Aquela pessoa, ela tem suas qualidades, mas ela também tem os seus defeitos. Mas Deus não é assim. O amor de Deus é um atributo de Deus, é parte de Deus. Deus é amor. Então, nós não vamos ver nada além do amor de Deus na sua personalidade, no seu ser. Então, ele não é algo que acrescenta o amor nele. Não, ele é o próprio amor. Deus, ele é o próprio amor. Por isso, é um atributo de Deus, não é uma qualidade a se acrescentar. Então, que nós possamos partir do princípio que nós temos um Deus que é amor. Nós temos um Deus que por si só, ele é amor. E ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha a grandeza deste amor, né? De tal maneira, esse amor que ele nos amou, de tal maneira que deu o seu Filho para nós termos a nossa salvação, termos a nossa vida. Então, portanto, é impossível nós separarmos Deus, né, dos seus atributos, e um dos seus atributos é o amor. Então, ele será sempre amor. Tudo que nós possamos pensar do Senhor, nós jamais vamos conseguir tirar essa imagem de amor. Então, às vezes, nas nossas angústias, nas nossas tribulações, nas nossas decepções, às vezes queremos até culpar Deus por alguma coisa, como se Deus tivesse algo além de amor. Tudo que ele faz é por amor. Tudo que ele fez é por amor, foi por amor. Então, né, como diz aqui a palavra do Senhor lá em João, que nós lemos, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. Logo, ele não é, o caráter dele é amor. Não é uma coisa que nós possamos acrescentar. Quando nós olhamos para Deus, Deus, ele é um ser que ele é no seu caráter. Deus, ele é insondável. Nós não temos como nós pesquisar sobre Deus, chegar a uma definição o que é Deus. Nós podemos chegar, né, nos atributos dele, mas o seu amor é infinito. Não vamos conseguir medir. Nós não vamos conseguir chegar no que podemos dizer na eternidade de Deus, no tempo que esse amor vai durar. Esse amor é para sempre. O salmista, em vários dos seus salmos, ele disse que Deus é de geração em geração. A sua misericórdia, ela dura para sempre. Então, esse amor de Deus, ele não tem um prazo de validade. Todos nós temos as nossas limitações, temos o nosso tempo, temos a nossa capacidade de suportar as coisas até que
né, chega uma hora que nós perdemos o amor. Mas Deus não, ele é amor. Então ele não tem um tempo de validade, ele é eterno. Ele não muda. A sua personalidade, o seu ser é imutável. Deus, ele não muda, ele continua o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Não vai ter mudança, né? Deus, ele é soberano em si mesmo. Quando nós olhamos para os reis da terra, nós vamos dizer, o rei, ele é soberano, a figura do rei é soberano, ou seja, ele é sobre todos. E quando nós olhamos para o nosso Deus, Deus, ele é soberano, ele é sobre todas as coisas. Então nós não temos como nós julgarmos, quando nós definirmos o que é Deus. E acima de tudo, o seu amor, ele é incondicional. Não importa o que nós fazemos, não importa o que somos, o amor de Deus, ele está derramado sobre as nossas vidas. Isso é inquestionável. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver, né, que o amor dele é para todos, aqueles que o aceitam, aqueles que reconhecem que ele é o soberano. Então, né, vamos ver o amor, ainda falando do amor do Senhor, né, o amor em si, nós podemos dizer que é um sentimento, né? É um sentimento que nos move. Olhando para nós, é o sentimento que nos move, é o sentimento, o amor que faz com que, por exemplo, a família viva unida em amor, né? Amor, esse amor que nós já falamos aqui, o amor ele pode ser dividido em 3 ou 4 partes, 4 definições, né? O amor filéu, o amor eros, o amor ágape. Então, quando nós, algum tipo de amor faz com que nós vivamos juntos, algum tipo de amor faz com que o homem deixe o seu pai e sua mãe, a mulher deixa seu pai e sua mãe e vão viver unidos. São tipos de amor. Mas quando nós olhamos para o amor de Deus, ele é incomparável. Ele é o amor ágape, aquele amor que se doa, aquele amor que se entrega, né? E não quer de volta, não cobra, não tem uma cobrança. Então, esse é o amor de Deus, né? E ele é mostrado em toda a Bíblia. Nós vamos ver que desde Gênesis até Apocalipse, quando nós falamos do amor de Deus, é um amor diferente, é um amor que se doa, é um amor que entregou o seu filho, é o amor que Jesus, por amor a nós, se entregou a si mesmo, por amor a nós. Então, nós, quando falamos de amor, quando nós falamos de um Deus de amor, e nós vivemos, cremos nesse Deus, nós temos que nos basearmos neste amor, um amor que é incondicional, não tem barreiras, né? É um amor, esse amor é o amor ágape, é o amor de Deus para conosco. Então, o amor de Deus, a Bíblia diz que o amor de Deus, ele excede todo o conhecimento, ele excede todo o nosso entendimento, as nossas expectativas, né? Ele é algo além daquilo que nós esperamos. Então, às vezes, né, nós nos surpreendemos com um amigo, com um parente, às vezes o cônjuge, né, com um ato de amor, como uma entrega de amor, como, né, você se surpreende, não esperava aquilo, ela não esperava. Isso é uma surpresa boa, mas o Senhor, ele tem muito mais. Nós não conseguimos medir, ele excede em todas as nossas expectativas, né? Tanto é que quando o mundo, né, estava todo em pecado, a Bíblia diz que Deus, olhando do céu, ele não viu um justo sequer. Então o que ele fez? Ele entregou o seu filho. Quando nada podia
pagar, cobrir esse pecado do homem. Quando o sangue de animais, as ofertas já não cobriam, Deus já não estava suportando, ele então enviou o seu filho, Jesus. Que amor é esse que ele enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário por amor, né, de mim, de você. E isso quando nós ainda éramos pecadores, não é agora que nós somos, né, reconciliados com Cristo, não. Então, este amor, ele trouxe a salvação para nossas vidas, né? Foi o amor de Deus que enviou Jesus para resgatar-nos deste mundo de pecado. Foi o amor de Deus que trouxe a libertação, pois nós vivíamos presos, aprisionados, né, em uma corrente satânica, em um propósito do diabo para matar, roubar, destruir as nossas vidas. E Jesus, ele trouxe a liberdade, trouxe libertação da nossa alma. Esse amor de Deus, ele trouxe cura para a nossa alma ferida, para o nosso coração abatido, para o nosso corpo físico doente. Então, o Senhor, quando ele envia Jesus, é por um amor tão grande, é parte dele, né? Esse amor de Deus, e ele então ele envia salvação, ele envia libertação, ele envia cura para as nossas vidas, ele envia, né, as bênçãos que nós recebemos através deste amor. Então, todos nós temos, assim, benefícios da parte de Deus, porque ele é amor. E se nós, né, se fosse uma qualidade dele, de repente essa qualidade poderia, vamos dizer, falhar. Mas não, ele não falha, porque Deus é amor. Então ele é um ser amor. Ele não tem parte de amor, ele é todo amor. Então, quando ele enviou Jesus, ele enviou parte do seu amor. Ou seja, parte dele, do seu ser em Jesus. E Jesus, então, nos trouxe a salvação, ele nos trouxe a cura, a libertação e trouxe as bênçãos. Nós somos abençoados, porque o Senhor, a cada dia, né, ele se renova nas nossas vidas. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que o grande amor de Deus para as nossas vidas, sem ele, nós estaríamos literalmente perdidos. Porque a Bíblia diz que nós éramos como ovelhas que não têm pastores, que não tem pastor, né? Cada um seguia para o seu caminho. Mas quando Jesus veio, ele trouxe para nós essa união, ele trouxe a paz, ele trouxe a reconciliação, e por isso nós hoje vivemos em comunhão. Hoje nós temos uma direção, hoje nós temos alguém que cuida de nós, hoje nós temos alguém que está do nosso lado, né? Alguém que está conosco para nos ajudar, para nos orientar naquilo que nós devemos fazer. Isso tudo é o fruto do amor de Deus, ou seja, parte do próprio Deus agindo em nós. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas esse é o amor de Deus. Então não tem como nós vivermos, não tem como nós escaparmos deste amor. Porque este amor, ele está em Cristo Jesus. Não importa aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Eu trouxe aqui uma meditação para nós falarmos deste amor, quando eu disse que esse amor é imensurável, né? A palavra imensurável significa sem medida. Então, o amor de Deus, ele não tem medida, não tem como nós medirmos. A Bíblia afirma que Deus, o amor de Deus é tão grande como as águas do mar, que não pode se medir. Ela é imensurável, né? E aí, nós vamos ver
no livro de Cantares, diz assim: as muitas águas não pode apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Então imagina o amor de Deus, que tamanho é o amor de Deus para conosco, né? Que imensurável é o amor de Deus para conosco. A Bíblia afirma que nem as muitas águas, ou seja, esse nem as muitas águas, e depois ele diz, e nem os rios. Então as muitas águas faz uma referência ao mar, aos mares, que temos 5 mares. Então nem os mares podem afogar, podem apagar o amor de Deus para conosco. Então imagine que amor é esse, que Deus de amor é esse que nós temos ao nosso lado. Nós podemos falhar, o nosso amor pode ir até uma altura, mas o amor de Deus para conosco, ele jamais vai falhar. A Bíblia diz, né, o versículo que eu já li aqui, que Deus, né, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Efésios 3,19 diz que o amor de Deus, ele excede todo o nosso entendimento. O amor de Deus, ele excede todas as nossas expectativas. Nós já falamos aqui. Então, imaginem que Deus, que amor é esse, né? Que amor que nós temos, e nós temos esse amor a nosso favor. Nós temos esse amor de Deus ao nosso favor. E nós, muitas vezes, nós vivemos de migalhas, nós queremos, se apegamos em tão poucas coisas. Se nós temos um Deus que o seu amor é imensurável, se o seu amor é tão grande que nem as águas do mar pode apagar ou as águas do rio afogar. Então este é o amor de Deus. E a palavra de Deus, ela ainda vai um pouco mais longe. A Bíblia diz que Deus, ele é tão grande em amor e que ele deu o seu Filho. E ele diz ainda que é por amor, não por aqueles que eram bonzinhos, não, mas era pelos pecadores. Então, às vezes, eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu acho que eu não mereço o amor de Deus. Eu acho que eu não mereço, chega um tempo, e até pessoas que já aceitaram, que já viveram o amor de Deus, e chega, não, eu acho que Deus não me ouve mais. Eu acho que Deus me deixou. Não, Deus não te deixou. O amor dele é constante. O amor dele é grande. Não tem como Deus voltar à sua palavra. Acredite, Deus, ele está pronto para nos abençoar. O amor de Deus é um amor de misericórdia. Ele torna-se misericordioso com as nossas vidas. O que é ter misericórdia? Ter misericórdia é sentir um amor tão grande que você sente a dor do outro. A misericórdia é você sentir a dor do outro. Então, quando nós pedimos, Senhor, tenha misericórdia, nós estamos tendo até um pouco egoísta, porque ele já teve misericórdia. Ele sentiu o nosso pecado, ele viu que nós estávamos perdidos, e ele enviou o amor dele para conosco. Ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Então, o que nós estamos esperando mais para servir a esse Deus, para continuar adorando esse Deus? Nós somos ingratos em querer mais do Senhor, em querer exigir mais do Senhor. Ele já deu o seu Filho para que nós pudéssemos hoje ter a liberdade. Como eu disse atrás, ele deu libertação, ele deu cura, ele deu salvação através de Jesus. Porque o próprio Jesus disse lá em João 10, que ele disse assim, o ladrão, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vim
para dar vida e vida com abundância. Então, esse foi o propósito de Deus quando ele enviou Jesus. E por que ele enviou? Por amor, um amor imensurável. E aqui este amor de misericórdia, ele também é aplicado na nossa vida, né? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, diz que a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. E elas se renovam a cada manhã. Então, essa é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus. Deus olhar a cada manhã e nos tornar a vida, né? Nós sabemos que durante a noite o Senhor cuida do nosso sono, mas se amanhã Ele não nos despertarmos para um novo dia, nós certamente, né, dormiremos o sono eterno. Mas Ele nos desperta, a sua misericórdia nos desperta para um novo dia, né? E essa é a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia, Ele conhece as nossas vidas, Ele tem amor, um amor incondicional, e a misericórdia dele não tem fim. Então, não deixe que o inimigo, não deixe que pessoas usadas pelo inimigo venham colocar na sua cabeça: ah, você pecou para sempre, não tem mais perdão. Ah, o meu pecado é tão grande que não tem mais perdão. Não, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E é só hoje? Não, é amanhã. Assim como nasce o sol toda manhã, a misericórdia do Senhor, ela nasce. E ela se renova a cada manhã. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Então se lembre, irmãos, a cada manhã, quando você vê o claro, às vezes nós não vamos ver o sol, mas quando nós sentimos o amanhecer, você pode já fazer uma oração. Você já pode agradecer ao Senhor e dizer: as misericórdias do Senhor me alcançou. Hoje, assim como nasceu o sol, a misericórdia do Senhor me alcançou. Hoje eu posso dizer que hoje, mais um dia, eu vou viver porque a misericórdia do Senhor me alcançou. É tão lindo quando nós olhamos, né? Tem algumas pessoas poetas, né, que já fizeram grandes poesias sobre o sol. E eu gosto muito do C.S. Lewis. Ele diz assim, que ele gosta muito de ver o amanhecer. Ele, né, na sua poesia, ele diz assim: eu gosto muito de ver o amanhecer, não pelo sol, mas pelo que o sol me faz ver ao meu redor. Então é mais ou menos isso. A misericórdia do Senhor, ela se renova na nossa vida e nós conseguimos viver aquele dia, ver as coisas, porque a misericórdia do Senhor se renovou. Assim como o sol nasce pela manhã, a misericórdia do Senhor, ela se renova na nossa vida. Então, vamos crer e buscar essa misericórdia do Senhor a cada dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa misericórdia do Senhor é que trouxe a salvação. Quando a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu nenhum justo sequer. Então ele enviou o seu Filho para nos trazer essa salvação, para nos dar, né, pelo seu amor, nos dar a graça. Jesus é a graça de Deus vinda à terra para que nós possamos ser salvos por ele. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Assim diz a Bíblia. Amém? Ele prova o seu amor para conosco, pois deu Cristo, seu Filho, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Então, como eu disse antes, não é você doar, você ajudar porque alguém é bonzinho, não. Nós éramos pecadores e ele deu o que ele tinha de melhor para que nós pudéssemos hoje ter a liberdade, ter o direito
de morar no céu. Amém? A Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Então veja só, nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, nas nossas ofensas contra Deus, mas Deus nos vivificou através de Jesus. Então é Jesus que nos trouxe a vida, é Jesus que nos resgatou com seu próprio sangue, e hoje nós podemos glorificar e exaltar o santo e poderoso nome do nosso Senhor. Amém? O infinito amor de Deus provoca a sua misericórdia, que nos perdoa de todas as nossas iniquidades, de todos os nossos pecados, e nos dá uma vida de gozo e de paz. Então, esse amor de Deus, o amor de Deus, a vontade de Deus, né, para conosco, esse amor infinito dele, provoca no próprio Deus essa vontade, ou esse desejo de que nós sejamos perdoados dos nossos pecados e que nós tenhamos uma vida cheia de paz e de gozo. Irmãos, isso é muito bom, quando nós entendemos que nós temos no Senhor Jesus, né, essa paz. Ele disse, quando ele entrou ali naquele cenário onde estavam os seus discípulos após a sua ressurreição, ele entrou e ele disse: a paz seja convosco, não a paz que o mundo dá, mas é a minha paz. Porque nós buscamos gozo, nós buscamos paz, mas é uma paz do mundo, é uma paz momentânea, é um gozo, é um falso gozo, é um momento de gozo, mas o amor de Deus, ele perdoa os nossos pecados. Irmãos, a pior coisa que tem é nós deitarmos na nossa cama, colocarmos a cabeça no travesseiro e lembrarmos dos nossos pecados. E não adianta dizer que não se lembra, porque o próprio inimigo, o que faz durante o dia, ilude, leva a pessoa a pecar, à noite ele traz à memória o que a pessoa fez, porque a ideia dele, ou seja, a essência do diabo é provocar, é tentar. Então, nós sabemos que o diabo, né, aí, para quem gosta de trabalhar com libertação, sabe como que é. Nós temos o inimigo, ele primeiro ele tenta, né, ele faz com que a pessoa pratique, depois ele faz uma opressão, ele oprime a pessoa porque pecou, e se a pessoa deixar, se a pessoa for, aí ele vai para uma possessão. Então, até que ele três fases que o inimigo trabalha na vida do ser humano. Ele tenta, depois ele oprime porque tentou, e quando a pessoa dá lugar, aí ele se apossa da pessoa. Então é uma tentação, uma opressão e depois uma possessão. E por que que acontece isso? Porque muitas vezes nós não olhamos para a Bíblia, né? E às vezes todo prazer, toda paz aparente, nós achamos que vem de Deus. E depois que nós entramos, aí vamos ver que não é aquilo. Não era aquilo que o Senhor tinha para nós. Então nós devemos ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo. Lembra que eu disse? Primeiro, quando Deus enviou Jesus, enviou uma salvação. Depois, uma libertação. Nós temos que estar livre das astutas ciladas do inimigo. E depois disso, uma cura. É um processo de libertação. É por isso que nós, muitas vezes, nós pregamos e nós ensinamos, e nós, às vezes, em algumas situações, somos até, né, a igreja em si,
Porque as pessoas acham que é um estalar de dedo, mas há um processo, né? Há uma salvação, há uma libertação, há uma cura, para que depois a pessoa possa encontrar uma vida de paz e de gozo em Cristo Jesus. E é isso que o Senhor nos ofereceu através do seu Filho Jesus, para que hoje nós pudéssemos estar, né, louvando e adorando o seu nome. Hebreus 8:12 diz assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, irmãos, o Senhor, ele é tão fiel, o seu amor é tão grande, né, como um pai mesmo. E às vezes, olha que o pai, lá na frente, ele traz em rosto, né, como a gente diz, que ajudou, que cuidou, que perdoou, mas Deus não. Deus, ele diz assim, ó: eu sou tão misericordioso que quando eu perdoar as suas iniquidades, quando eu perdoar os seus pecados, quando eu perdoar as suas prevaricações, eu não vou me lembrar mais. Então, aleluia, eu lembrei de algo aqui, irmãos. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele diz que isso aqui é a misericórdia dele, é o atributo da misericórdia dele. Ele diz aqui, ó, lembra bem, irmãos, Hebreus capítulo 8, versículo 12. Presta atenção. Eu serei misericordioso com as suas iniquidades. Dos seus pecados eu não vou me lembrar mais. Imagina se todos os dias o Senhor nos trouxesse em rosto. Olha, hoje você tem que orar por aquilo que você fez quando você era criança. Hoje você tem que orar, você tem que... Não, irmãos. Jesus levou na cruz do Calvário. Quando Jesus veio, já falei, ele trouxe libertação, trouxe salvação, trouxe cura. Deus não vai olhar o tempo da nossa ignorância. Se você, sim, aceitou Jesus, se você confessou os seus pecados, se você batizou e você peca, então você, sim, está sendo, como que eu posso falar? Ingrato. A Bíblia diz que você está levando Cristo de novo à cruz. Mas os pecados que você fez anteriormente, Deus não se lembra mais dos seus pecados. Então, vamos acreditar que o Senhor, ele é misericordioso para com as nossas vidas. Amém? O Senhor é poderoso. Como eu disse, né, um dos atributos de Deus ele é soberano. E soberano é ter poder, é ter autoridade, é ter autonomia. Então não adianta nós querermos lutar contra o Senhor, né? Não adianta o que Deus, né, propôs para nós, nós vamos passar, Ele vai estar conosco, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos fazer vencer, mas nós vamos passar, né? Ontem o presbítero irmão Maicon falou sobre isso. Não adianta, nós vamos ter as dificuldades. Desde o começo, né, a pandemia, eu disse, olha, vamos lutar, vamos orar, vamos buscar, mas vamos passar por dificuldade. E temos passado, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem estado conosco. Então não adianta, quando nós olhamos a Bíblia, ela mostra isso, né? Ele é poderoso. A sua palavra não muda, mas, né, ele sempre está conosco todos os tempos, todos os dias da nossa vida. Lá em Romanos, né, o capítulo 8, o versículo 38 e 39, eles vai falar bem dessa pergunta, ele vai responder essa pergunta, porque diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Então, o amor de Deus que está em Cristo Jesus, ninguém vai separar. Ninguém vai fazer com que Deus não goste mais de você. Ninguém vai dizer que Jesus não vai aceitar você de volta. Ninguém pode fazer, porque o amor de Deus está em Cristo Jesus. Quem nos separará
do amor de Cristo. O apóstolo, ele afirma, olha, ele diz assim, ó, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmãos, acredite, nada vai separar do amor de Deus. Ou seja, nada vai fazer com que Deus afaste dele o amor dele sobre as nossas vidas. É claro que nós vamos olhar a Bíblia dizendo, lá em Isaías 59, que os nossos pecados e as nossas transgressões nos separam, né, do Senhor. E ele diz que faz uma separação entre nós e o nosso Deus, a ponto de ele não ouvir as nossas orações. Então, não é porque o amor de Deus está em Cristo Jesus que nós vamos viver pecando. Não, não é isso. O que ele diz assim, mesmo que você continuar pecando, nada vai mudar. O amor de Deus vai continuar sobre a sua vida, porque ele é imutável. Ele continua ali. Quando você resolver voltar, ele está ali para te abençoar, para cuidar da sua vida. Essa que é a proposta aqui. O amor de Deus está em Cristo Jesus. Nada vai tirar o amor de Deus que está em Cristo Jesus da sua vida. Por quê? Ele morreu por amor. Ele se entregou por amor. E não vai mudar. Você pode não reconhecer, mas ele continua amando. Ele continua amando o pecador. Não ama o pecado que o pecador comete. Por isso, ele chama para se arrepender. Em toda a Bíblia, nós vamos ver que a mensagem é de arrependimento dos seus pecados, para que a graça e o poder de Deus seja manifestado na nossa vida. Amém? Então, o amor de Deus é tão poderoso que nada pode nos afastar dele. Ou seja, nada, irmãos. Então, só nós mesmos que podemos nos afastar do amor de Deus. Mas aonde você estiver, o amor de Deus está ali com você. É só você aceitar e você vai receber o amor do Senhor de volta na sua vida. Então pode vir o que for, né? Saiba, o amor poderoso do Senhor está sobre a tua vida eternamente. Nada vai mudar, né? A menos que você faça com que ele se afaste de você. Olha que mensagem que a Bíblia traz, e essa aqui também é muito forte, né? Quando lá Isaías 49, os versículos 14 a seguir, diz assim, ó. Aqui Deus está falando com Sião, falando com o povo de Israel, mas cabe para as nossas vidas hoje, já, né, vimos muitas mensagens sobre essa passagem. Diz assim, ó, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. É o que eu disse anteriormente, tem muitas pessoas dizendo, o Senhor já se esqueceu de mim, o Senhor já não olha mais para mim, o Senhor me desamparou. Olha a resposta do Senhor. Ele diz assim, ó, porque pode uma mulher esquecer-se tanto do teu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não te esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos tenho gravado os teus muros, tenho te gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Eu fiquei olhando essa passagem, né? Ela é muito interessante porque que dimensão nós damos ao amor da mãe, né? As irmãs que sabem, e tem alguns versículos que diz assim, que pode a mãe esquecer daquele filho que amamenta, né? E a gente sabia que por si só, o corpo humano, a mulher chega uma hora que
né, o leite aumenta e ela sabe que é a hora de ir buscar, de dar o mamar para a criança. Mas ele diz assim, ó, quando você reclamar, porque está falando aqui de Sião, e eu vou colocar aqui o meu nome e você coloca o seu nome. Quando você dizer assim, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim, olha a resposta do Senhor para a tua vida e para a minha vida. Ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia, eu não te esquecerei de ti. Eu tenho gravado o teu nome na palma da minha mão. E os teus muros estão continuamente diante de mim. Eu fui imaginando, fui estudando aqui, que palavra que é essa? Por que ele falou de muro aqui? Ele quis dizer o seguinte, eu não vou esquecer de você. E quando ele diz assim, que os teus muros estão constantemente diante de mim, ele estava falando de uma cidade. Então ele dizia assim, olha Sião, eu não vou esquecer de você. Ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, não te esquecerei de você, porque você está gravado na palma da minha mão. E os meus olhos estão continuamente nos seus muros. Ou seja, ele está olhando para nós. E aí eu me lembro daquele versículo que diz, ele dizendo, né, que se nós orarmos, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, ele estará fixo os seus olhos sobre a nossa vida. Então, nada vai fugir. Então, ele não se esquece, o Senhor não se esquece de nós. Ele não se esquece, o seu amor é tão grande que ele não vai se esquecer. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas ele não se esquece de nós. E ele está sempre olhando, ou seja, é a mesma coisa, você já não anotou um recado, não anotou um número de telefone na sua mão para você não se esquecer? É isso que o Senhor quer dizer, eu não vou te esquecer, porque eu anotei na palma da minha mão. E eu estou olhando à sua volta, eu estou cercando você, eu estou cuidando de você. É por isso que as minhas misericórdias estão sobre a sua vida. E aí o salmista diz, lá no Salmo 125, é isso? Ele diz lá que assim como estão os muros à volta de Jerusalém, assim está o Senhor à volta do seu povo. Ele está cuidando de nós, ele está sempre continuamente. Então não tema, nessa noite o amor do Senhor está sobre a sua vida. Ele está continuamente cuidando de nós. Ele não se esquece de maneira nenhuma. Ainda que, independente, irmãos, da nossa vontade, independente daquilo que nós queremos ou não, ele está olhando. É como o versículo que nós lemos, o amor dele está em cima de nós, está cuidando, né? Jamais, nada vai afastar o amor de Deus sobre as nossas vidas, ele sempre vai estar cuidando de nós, amém? Então, não se esqueça, né, desse amor que Deus dispensa para a sua vida, desse amor que Deus teve tão misericordioso, tão poderoso para com as nossas vidas, que ele entregou o seu Filho amado para morrer no nosso lugar. E aí você vai aproveitar, né, como diz a Bíblia, quando você entender isso, quando você entender que esse amor sem tamanho alcançou a sua vida, você vai ver a boa vontade de Deus. E aí a Bíblia diz, lá em Romanos, capítulo 12, o versículo de número 2, diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, quando nós entendemos isso, quando nós nos entregamos a esse amor, quando nós nos deleitamos nesse Senhor, nós vamos receber dele essa vida, essa alegria, porque a vontade de Deus para conosco, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Então, nós vamos desfrutar o melhor de Deus quando nós entendermos este amor, quando nós entendermos que nós realmente temos um Deus que nos ama de tal maneira que deu seu Filho amado, único,
para que nós pudéssemos ter vida. Amém? Então, para nós terminarmos, não tenha dúvida, né? Mesmo que você se esquecer desse amor, saiba que o Deus de amor nunca esquecerá e nunca te abandonará, pois você é filho, e filho comprado por um bom preço. Não é com ouro, não é com prata, mas é o precioso sangue do seu Filho amado, aquele que nos redimiu de todos os nossos pecados, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver e, de novo, nos levou a estar com a nossa comunhão restaurada com o Pai, esse Pai de amor, esse Pai que está sempre ao nosso lado. Amém? Então, nessa noite, essa palavra que eu tenho, né? Vou deixar aqui um versículo para meditação, mais dos irmãos, que diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, não tenha dúvida de que Deus, né, não seja egoísta, ou aqui Deus até ele nos dá uma oportunidade de sermos egoístas. Porque às vezes você fala assim, né? Eu só vou fazer se alguém fizer. Eu só vou lá se ele vir primeiro. Eu só vou fazer se ele fizer. Ele diz assim, eu já fiz. Aqui, João escreve dizendo assim, ó, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então você tem todo o direito, o dever de adorar esse Deus, de seguir esse Deus, porque ele te amou primeiro. E qual é o amor de Deus para com as nossas vidas? É um amor generoso, é um amor misericordioso, é um amor imensurável. Jamais alguém vai te amar como Deus te amou e ama. O seu amor, ele é incondicional e ele é imutável, ele é eterno. Então, que nessa noite nós possamos entender que nós devemos amar o Senhor, porque ele nos amou primeiro, a ponto de entregar o seu Filho. Amém? Que Deus abençoe nessa noite. Vamos estar orando para que este amor, né, continue sendo derramado sobre a nossa vida, né, sendo, né, entendido por nós, porque na verdade já foi derramado, esse amor já perdoou os nossos pecados, as nossas dívidas. Ele diz aqui que ele não se lembra mais. Deus não se lembra. Imagina se Deus fosse a cada dia colocar, olha, hoje você tem que orar, se arrepender disso, amanhã você tem que se arrepender disso, olha, você fez isso lá atrás. Não, apagou, irmãos. Ele disse que não se lembra mais. Então, nessa noite, fique com essa palavra. Vamos estar orando. Continuamos orando. Nós temos aqui, né, o caderno de oração. Já temos aqui 658 pedidos de orações. Eu quero acrescentar aqui a irmã Viviane, que não está bem. Ela me mandou uma mensagem agora há pouco, até nem estava na live, porque ela disse que está com dor de garganta, dor de ouvido. Vamos estar orando. Eu quero apresentar a vida do pastor Orseni, lá de Londres, e o pastor Gesiel Machado, também de Londres, né, e que estão internados. E você coloque aí, irmãos, seu parente, seu amigo, né? Temos ali oração pela minha filha. Ela já não sente dor no pulmão. Agradecer para a irmã Valdete está pedindo para a gente já agradecendo as orações. Então tá aí, irmãos. Nós já temos bênção para contar, né? Nossos irmãos, a maioria já estão se recuperando, alguns já voltaram a trabalhar. Então Deus tem sido fiel conosco, né? Passamos por luta, passamos por dificuldade, mas Ele jamais nos abandonará. Amém? Como eu coloquei hoje um post aí, às vezes o Senhor nos leva para o deserto para que nós possamos entender que somos dependentes dEle. Mas lá no deserto, Ele faz brotar água da rocha
para que nós possamos nos alimentarmos e saber que Ele cuida de nós. O Senhor não te leva para o deserto para te matar. Ele te leva no deserto para dar experiências para você contar os seus testemunhos e que outras vidas possam ser edificadas por aquilo que Deus fez na sua vida. Então, aquilo que Deus colocar na sua vida, aceite, louve a Deus, né? Passe com Ele, passe pela luta, cantando louvor, e lá na frente você vai ter testemunho de vidas para contar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu Filho, nesse dia, mais uma vez, Pai, eu apresento este caderno, Senhor, com esses nomes de oração. Deus, que o Senhor possa, nesse dia, Pai, estender a tua boa mão, Senhor. Vem curar, vem libertar, Senhor. Vem trazer salvação, ó Pai, àqueles que ainda não conhecem a Tua palavra, aqueles que ainda não aceitaram, Senhor, esta palavra. Deus amado, que este amor, Senhor, possa ser entendido. Eu entendo, Senhor, que nada mais, Pai, pode, Senhor, ser tão grande, tão precioso quanto este amor que o Senhor nos deu, Pai, que o Senhor deu através do Teu Filho amado. Ó Deus, que nós possamos entender, que nós possamos, Pai, Senhor, nos apegar nesta oportunidade que o Senhor tem dado, Pai, e que nós possamos a cada dia glorificarmos o Teu nome. Senhor, eu te peço, venha curar, Senhor, neste momento. Venha libertar, ó Pai. Venha dar ânimo, Senhor, ao Teu povo. Ó Deus, venha levantar aquele que está caído, Senhor, espiritualmente. Fortalecer, Senhor, aqueles abatidos de alma, Senhor, cansado de espírito, Pai. Renova, Senhor, as suas forças. Renova, Senhor, o teu povo. Renova, Senhor, a tua igreja, Senhor, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Pai. Ó Deus, para que possamos também, Senhor, como instrumentos, Pai, poder fortalecer, poder levar, Senhor, ânimo, esperança àqueles que estão desesperançosos, as famílias, ó Pai, enlutadas. Pai, que o Senhor traga, Senhor, o conforto, Senhor, que o Senhor traga o bálsamo, Senhor, do Teu Espírito, Pai. Venha confortar os corações, Pai, que nestes momentos difíceis estão passando por dor, por separação. Assim, ó Deus, nós oramos, crendo que o Senhor é poderoso, Senhor, como diz a Tua palavra, para fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou que nós pedimos. Assim, Senhor, esteja conosco, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, chegamos mais um dia no fim dessa live, mas você compartilhe, também logo vai estar no YouTube, pode estar acessando ali, indicando para as pessoas estar ouvindo, assistindo, tem sido bênção. Temos recebido várias pessoas, mensagens, pessoas dizendo que têm acompanhado, têm ouvido ali, tem sido bênção. Então vamos continuar. E acima de tudo, vamos continuar unidos, irmãos, por este amor que nos constrange. Nós temos aí, irmãos, algumas, como as irmãs têm recebido, algumas pessoas que estão necessitando de oração, necessitando às vezes, de um auxílio, e nós, como igreja, nós estamos unidos para juntos vencermos em nome do Senhor Jesus. Amém? Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluias.